Imagine dedicar praticamente toda a sua vida a um único sonho: provar que o Brasil era capaz de criar seus próprios automóveis. Não apenas montar carros projetados em outros países, mas desenvolver motores, criar tecnologias, construir uma fábrica e enfrentar algumas das maiores montadoras do planeta. Durante alguns anos, João Gurgel esteve muito perto de conseguir. Seus veículos enfrentaram estradas difíceis, foram vendidos para outros países, e sua empresa chegou a desenvolver um carro elétrico décadas antes de esse assunto conquistar o mundo. Mas, quando o sonho parecia finalmente crescer, tudo começou a desmoronar. A concorrência aumentou, o dinheiro desapareceu, as vendas caíram, e uma das iniciativas mais ousadas da indústria brasileira terminou com uma fábrica praticamente silenciosa. Mas o que realmente provocou a queda da Gurgel? Foi o governo? Foram as grandes montadoras? Ou o próprio tamanho do sonho de João Gurgel? Para compreender essa história, precisamos voltar ao começo. Muito antes do BR-800, muito antes dos jipes, e muito antes da fábrica. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em 1926. Ainda jovem, decidiu estudar engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi durante a faculdade que surgiu uma ideia que o acompanharia pelo restante da vida. Enquanto o Brasil dependia de projetos e tecnologias estrangeiras, João acreditava que o país também poderia fabricar seus próprios automóveis. Depois de formado, ele trabalhou em empresas como General Motors e Ford. Poderia ter construído uma carreira segura dentro de uma grande montadora, mas segurança não era exatamente o que ele procurava. Em 1958, João Gurgel deixou a Ford. Tinha aproximadamente US$ 10.000, alguns sócios e uma ideia considerada arriscada demais: construir carros brasileiros. O início, porém, foi bem mais modesto. Sua primeira empresa produzia peças de plástico, luminosos e outros produtos. O lucro desses trabalhos ajudava a financiar experiências com karts e pequenos veículos. João ainda não possuía uma grande fábrica. Não tinha bilhões para investir. Também não contava com uma extensa rede de fornecedores. O que ele possuía era criatividade e uma determinação que parecia inesgotável. Em 1969, nasceu oficialmente a Gurgel Motores. Os primeiros automóveis da empresa não tentavam competir diretamente com os grandes sedãs vendidos pelas multinacionais. João escolheu outro caminho. Começou a desenvolver pequenos jipes e utilitários. Veículos leves, resistentes e preparados para enfrentar as condições brasileiras. Em vez das grandes carrocerias de aço usadas pelas montadoras tradicionais, a Gurgel desenvolveu uma solução própria. O sistema ficou conhecido como Plastel. Uma estrutura de aço era envolvida por material reforçado com fibra de vidro. Essa técnica permitia produzir carrocerias resistentes sem utilizar as enormes e caríssimas prensas das grandes fabricantes. Era uma solução criativa para uma empresa que precisava fazer muito, com poucos recursos. Modelos como o Chavante e o X12 começaram a conquistar espaço. Os carros da Gurgel eram utilizados por produtores rurais, empresas, órgãos públicos e pessoas que precisavam enfrentar estradas ruins. A mecânica de origem Volkswagen também facilitava a manutenção. Pouco a pouco, a pequena fabricante brasileira ganhava reconhecimento. Mas João Gurgel não queria apenas produzir jipes. Ele desejava criar tecnologias que ainda pareciam pertencer ao futuro. Em 1974, a empresa apresentou o Itaipu, um pequeno automóvel elétrico para 2 pessoas. Sim, um carro elétrico brasileiro apresentado na década de 1970, muito antes de Tesla, muito antes de os carros elétricos se tornarem símbolo de modernidade. Muito antes de praticamente todas as grandes montadoras anunciarem planos de eletrificação. O Itaipu podia ser recarregado em uma tomada. Mas as baterias disponíveis naquele período eram grandes, pesadas e pouco eficientes. A autonomia era limitada. O tempo de recarga era elevado. E o custo tornava o automóvel difícil de comercializar. A ideia estava à frente de seu tempo. Mas a tecnologia daquele tempo ainda não conseguia acompanhá-la.
João Gurgel não desistiu. Anos depois, sua empresa produziu o Itaipu I400, um utilitário elétrico destinado principalmente a empresas e serviços urbanos. Poucas unidades chegaram às ruas. O projeto não se transformou em sucesso comercial. Ainda assim, ele deixou uma pergunta impressionante. O que poderia ter acontecido se aquela pequena empresa tivesse encontrado baterias melhores e mais recursos para continuar pesquisando? Enquanto desenvolvia ideias futuristas, a Gurgel também crescia com seus utilitários tradicionais. Seus veículos chegaram a ser exportados. E João gostava de dizer que sua empresa não era uma multinacional, era uma muitonacional. Uma companhia de capital brasileiro presente em diferentes países. Era uma frase bem humorada, mas também revelava o tamanho de sua ambição. A Gurgel já havia provado que conseguia produzir veículos resistentes. Agora João queria realizar seu maior sonho: criar um automóvel pequeno, econômico e verdadeiramente nacional. Um carro com projeto próprio, carroceria própria e, principalmente, motor próprio. O projeto recebeu inicialmente o nome de Sena, uma sigla para Carro Econômico Nacional. Depois de uma disputa envolvendo o nome, ele passou a ser chamado de BR-800, BR de Brasil, e 800 por causa da cilindrada aproximada de seu motor. O BR-800 foi apresentado em 1987 e começou a ser produzido no ano seguinte. Era pequeno. Mídia pouco mais de 3 metros. Tinha espaço limitado. E utilizava um motor de 2 cilindros, desenvolvido pela própria Gurgel. O motor recebeu o nome de Enertron. Ele tinha refrigeração a água e entregava aproximadamente 32 cavalos nas primeiras versões. Isso significava que o BR-800 não era apenas mais um veículo montado no Brasil. Grande parte de sua tecnologia havia sido desenvolvida aqui. Mas criar o carro era apenas uma parte do desafio. A Gurgel também precisava de dinheiro para produzi-lo. A solução encontrada foi incomum. No início, para comprar um BR-800, o interessado precisava adquirir ações da empresa. Foram oferecidos milhares de lotes. O comprador pagava pelo automóvel e também se tornava acionista da Gurgel. A estratégia ajudava a financiar a produção. E a procura inicial foi tão grande que algumas pessoas chegaram a pagar ágio para conseguir o veículo. Naquele momento, o BR-800 era mais do que um carro. Era um símbolo. Para muitos compradores, significava participar do sonho de construir uma indústria verdadeiramente brasileira. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil deveria ter apoiado mais uma montadora nacional como a Gurgel? Escreva nos comentários. Deveria apoiar? Ou o mercado precisava decidir? Quero saber como você enxerga essa história. Para tornar o BR-800 competitivo, o governo concedeu ao pequeno automóvel uma alíquota reduzida de IPI. O benefício ajudava a compensar a pequena escala de produção da Gurgel. Durante algum tempo, parecia que João finalmente havia encontrado o caminho. Mas essa vantagem não duraria muito. No começo da década de 1990, o benefício tributário foi estendido aos carros com motores de até 1000 cilindradas. As grandes montadoras perceberam imediatamente a oportunidade. A Fiat lançou o Uno Mille. Ele era maior, mais confortável, tinha um motor mais potente, contava com uma rede de concessionárias muito mais ampla e podia ser vendido por um preço próximo ao do BR-800. Em outras palavras, a Gurgel havia ajudado a abrir o mercado dos carros populares. Mas quem tinha mais dinheiro, mais fábricas e maior capacidade de produção conseguiu aproveitar melhor aquele mercado. A vantagem do BR-800 desapareceu. E aquele era apenas o começo dos problemas. O Brasil também iniciou a abertura do mercado para automóveis importados. Para os consumidores, isso significava mais opções. Para a Gurgel, significava enfrentar ainda mais concorrentes. João agora disputava compradores com multinacionais que possuíam bilhões em recursos. Empresas capazes de produzir centenas de milhares de veículos. Investir grandes valores em publicidade. Manter extensas redes de assistência. E reduzir seus custos através da produção em escala. A Gurgel não tinha nada disso. Ela possuía boas ideias.
Mas boas ideias, sozinhas, não pagam fornecedores, não constroem novas fábricas e não sustentam uma indústria automobilística. Mesmo assim, João decidiu apostar ainda mais alto. Ele planejava construir uma nova fábrica no Ceará e ampliar a produção de veículos populares. O projeto dependia de financiamentos e incentivos governamentais. Parte do apoio esperado não chegou da maneira ou no momento de que a empresa precisava. Enquanto esperava os recursos, a Gurgel continuava gastando, desenvolvendo novos produtos, mantendo sua estrutura e acumulando dificuldades financeiras. Esse talvez tenha sido o ponto mais perigoso de toda a história. Para sobreviver, a empresa precisava crescer. Mas, para crescer, precisava de dinheiro. E, sem dinheiro, sua sobrevivência se tornava cada vez mais difícil. Em 1992, a Gurgel apresentou o Super Mini. Era uma evolução do BR-800. Tinha acabamento melhor, mudanças na carroceria e um motor um pouco mais potente. Mas o novo carro chegou quando a disputa já estava praticamente decidida. O mercado de populares começava a ser dominado pelas grandes fabricantes. A Gurgel não conseguia igualar seus preços. Não conseguia produzir na mesma quantidade. E também não possuía recursos suficientes para divulgar o Super Mini em todo o país. As vendas começaram a cair. A produção diminuiu. As dívidas aumentaram. Problemas no fornecimento de componentes também afetaram a fábrica. E cada automóvel que deixava de ser produzido retirava ainda mais dinheiro do caixa. A empresa entrou em um ciclo cruel. Sem dinheiro, produzia menos. Produzindo menos, vendia menos. Vendendo menos, ficava ainda mais difícil conseguir dinheiro. Se você gosta de conhecer histórias como esta, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar o documentário para mais pessoas. E inscreva-se no canal Gigantes Caídos. Porque empresas como a Gurgel não desapareceram apenas das fábricas. Elas também estão desaparecendo da memória das novas gerações. Em junho de 1993, a Gurgel pediu concordata. A empresa ainda tentou sobreviver, mas sua produção praticamente desapareceu nos anos seguintes. A fábrica que antes representava o sonho de uma indústria nacional começou a ficar silenciosa. Máquinas paradas. Funcionários sem saber se voltariam a trabalhar. Projetos abandonados. E carros que nunca chegariam às ruas. João Gurgel havia conseguido fazer algo que muitos consideravam impossível. Criou seus próprios veículos. Desenvolveu motores. Produziu carros elétricos. Exportou automóveis. E enfrentou gigantes internacionais. Mas não conseguiu transformar toda aquela inovação em uma operação financeiramente sustentável. É fácil colocar toda a culpa no governo. E decisões governamentais realmente tiveram grande impacto. O benefício tributário estendido aos carros 1.0 eliminou uma vantagem importante. A abertura do mercado aumentou a concorrência. E os financiamentos esperados para a expansão não se concretizaram como João precisava. Mas essa não é toda a história. A própria Gurgel também assumiu riscos enormes. Tentou desenvolver muitos projetos ao mesmo tempo. Dependia de uma produção pequena. Tinha pouco capital. E apostou em uma expansão que poderia salvar a companhia, ou acelerar sua queda. O BR-800 também apresentava limitações. Era pequeno. Tinha desempenho modesto. Acabamento simples. E nem sempre era barato o suficiente para compensar essas características. O consumidor podia admirar o sonho de João Gurgel, e mesmo assim escolher um Uno Mille. Talvez essa seja a parte mais dolorosa de toda a história. A Gurgel não caiu porque não possuía ideias. Caiu porque tentou enfrentar uma indústria que exige investimentos gigantescos usando criatividade, coragem e recursos limitados. O sonho era enorme, mas a estrutura que o sustentava era pequena demais. João Gurgel morreu em 2009. Entretanto, sua história não desapareceu. Seus carros ainda são preservados por colecionadores. Modelos da marca aparecem em encontros e exposições. E cada veículo sobrevivente carrega um pedaço de uma ideia que o Brasil quase viu se tornar realidade.
Talvez a Gurgel nunca tivesse condições de se transformar em uma Toyota brasileira. Talvez uma montadora pequena jamais conseguisse vencer aquela disputa. Talento em escala, estabilidade e força financeira. Agora eu quero deixar a pergunta mais importante deste documentário. Na sua opinião, quem teve maior responsabilidade pela queda da Gurgel? O governo? As grandes montadoras? As decisões de João Gurgel? Ou uma combinação de todos esses fatores? Escreva sua opinião nos comentários. E diga também qual empresa deve aparecer no próximo episódio do Gigantes Caídos. Porque, por trás de toda grande empresa que caiu, existe uma lição que ainda pode evitar a queda da próxima.